já até consegui alcançar alguns amigos, assim, que estavam nessa situação. Eu falei assim, cara, Salvou o cara da ignorância? pô, não tenho essa pretensão, mas talvez eu possa contribuir um pouquinho, usando um pouco dessa questão, tipo assim, cara, você já parou pra pensar que você tá olhando pra um tijolinho que um filho da puta, cara, há sei lá quantos séculos chegou aqui e botou a argamassinha, esse cara tinha uma vida, cara, ele tinha uma família, ele tinha propósito. Você falou nas profissionais do prazer, e eu lembrei de uma... Falou. Às vezes Você falou que um filho de uma profissional dessa, filho da puta, passou... né? Ele não falou um filho da puta? Aí eu lembrei de outra história romana, pô. A história da fornicação. Já ouviu essa história? Vamos falar da fornicação. Por quê? Você que cai no algoritmo, fornicação? Não, fornicação não cai não, pô. Não. Então vamos aproveitar. Pô, em Roma, padeiro sempre acorda cedo pra fazer o pão, né? Certo. Padeiro tem que dormir cedo, acordar cedo, porque 6 da manhã o pão tem que estar pronto. Então, o forno ficava aquecido na madrugada. Tá. E aí, no inverno, as profissionais do prazer estavam ali oferecendo seu serviço, né? Mas, pô, frio. Então, elas ficavam perto do forno. Perto das padarias antigas, pra ficar mais quentinho. Sabia não, sabia. Aí o cara ia pra lá pro forno pra fornicar. Fornicação é o que os caras faziam do lado do forno. Entendeu? Porque o forno era ali. Cara, explodiu minha cabeça aqui, ô Crato. Vem no Império Romano, pô. Essa daí eu jamais ia imaginar, hein? Parece que eu vou usar numa conversa aleatória pra impressionar a garota. Vamos fornicar. Aliás, fornicar vendo. Tem que falar no meio da parada, né? tem que Eu comprei um forno novo, você quer conhecer? Tá quentinho. A coleção de forno. Eu tenho forno lá em casa. Caraca, cara. Você tá falando essa coisa de museu e tal, você tinha citado Napoleão anteriormente. Foi. Tem um link aí. Em Paris, Museu do Exército, Museu de l'Armée, também tem uma coisa incrível, cara, que é uma breastplate, aquela couraça. Sim, a couraça, peitoril. Um pouco não napoleônica, mas enfim, que o cara tomou. Dá até pra encontrar isso na internet. Um monte de Uma bala espadada. de canhão, não é isso? Tirou um tiro de canhão. Canhão. Já viu essa imagem? Deve ter afundado. Eu vi ao vivo pela primeira vez lá. Cara, fica um buraco desse tamanho aqui. Abriu o buraco? O buraco ficou uma parada assim. Imagina o tórax do cara. Eu já vi essa foto, você imagina né, o que... Tem só a frente ou tem a parte de trás também? Que sai. Eu não lembro. Vazou ou foi só a frente mesmo? Eu acho que eu só lembro da frente. Talvez Eu lembro. Então talvez sobreviveu, né? Porque não saiu. Às vezes aquela bala ali, ele deu pra sobreviver, né? Ficou com aquela bola de Nós tá falando da ligação agora que a gente fala também as consequências do Isso, Romano, isso. Né? Tem muita coisa legal sobre isso. Da Guerra Mundial, talvez. Sim. Até Napoleão também tem tudo a ver. Isso, Sacro Império Romano Germânico tem tudo a ver. Eu achei legal que você tava falando que quando chega a igreja, fica dois caras querendo mandar, né? O político e o religioso. Isso é interessantíssimo, porque o Sacro Império Romano Germânico já é isso. Ó, vamos fazer um império junto. É Roma e é germânico. Pô, os bárbaros alemães, germânicos invadiram aqui e destruíram tudo. Vamos fazer uma parceria, né? Vamos fazer um consórcio aí. E aí depois você tem vários problemas na era medieval por causa disso. A crise das investiduras, que era o Papa querendo dar pitaco no... Aí, vazou. Então não sobreviveu, não. Saiu. Não. Saiu. Quem são vocês para dizer que não sobreviveu? Vocês não estavam lá? Não tem prova. Não tem provas. Acho que arrombou só pelo que eu vi. Levou o fígado, o rim esquerdo dele, o coração, né? Por onde... já fez isso na cueca. Eu acho que... Se fosse o gás... Repara que deu uma caidinha, né? Deu uma caidinha, veio de cima pra baixo. A perícia disse que o tiro veio de cima. É verdade. Mas não, eu acho que é suicídio. Pode ser o... Eu acho que ele se matou. Ele pode ser, canhão. pode ser. O cara botou o crime. Ele se matou com um canhão meio de cima pra baixo. Se fosse o Monty Python, ia falar que era um ferimento superficial. Apenas um ferimento superficial. Foi. Foi leve. Dá pra costurar. Então, eu tava falando que teve a crise das investiduras. O que é isso? Eu não inventei esse nome, não, tá? Você estuda a história, é crise das investiduras. Investidura é como se fosse a crise das nomeações. Porque o Papa queria nomear príncipe e o rei queria nomear bispo. Aí eles brigaram pra caramba e falaram... Aí como concluiu essa encrenca? Ó, você é rei... Você nomeia os nobres aí, toda a classe da nobreza. Eu sou religioso, eu nomeio os religiosos, pô. Porque se um ficar querendo nomear os outros, vai dar problema, entendeu? Então isso é interessante, porque vira essa... Claro. O rei fala uma coisa, o bicho fala outra. Até o ponto que Napoleão, ele destitui
o território ali do Vaticano, né? Claro. Ele tira o estatuto de país, o que depois voltaria só com o Mussolini. Mussolini ia dar de volta. Mussolini é uma coisa interessante. Ele resolveu. Ele se inspirou também no Império Romano. Sim, né? Com certeza. Primeiro o Mussolini, né? 100%. Vamos abordar isso. Depois o Bigodinho, né? Vamos passar no Napoleão primeiro, porque eu acho interessante. Padaria. Eu tenho que encontrar uma padaria Napoleão, pô. Tá querendo fornicar já, pô? Que horas são aí? Esquece o forno, pô. Isso é de madrugada, não tá cedo ainda, pô. Mas fala do Napoleão. Não, uma coisa interessante, saltando do Império Romano para Napoleão, é a propaganda. A propaganda romana era o quê? Aí, cheguei aqui para dominar esse território. Aí a população falou, não quero não, obrigado. Senão vou ter que pagar imposto para você, já viu, né? Ele falou, não, eu tô trazendo a Pax Romana. Eu vou te proteger. Aí vira um discurso, eu não sei se esses centuriões eram sicilianos, mas é um discurso de máfia. Que é o discurso que você chega no comércio ali e fala assim, ó, 5 mil reais por mês pra eu te proteger. Aí o cara fala, proteger de quê? Aqui é tranquilo. Proteger de mim mesmo. Se você não me pagar, eu te arrebento. Aí, pô, então vou ter que pagar. Roma fazia um pouco isso, era... Não, estou levando a paz romana, ninguém vai mexer contigo. Aí o cara fala, não tem ninguém mexendo comigo, mas vai que mexe, eu também posso cismar contigo, dava né? cidadania pro cara. Dava cidadania. Você vai ser um cidadão romano. Poxa, tem que pagar coisa, tem que pagar imposto. Tem uma tirinha que eu vi há muitos anos atrás, não lembro de quem, que era exatamente isso, os centuriões lá, sei lá, explicando isso para um camponês, e um camponês falou, não tem interesse nenhum, não sei o quê. Aí o soldado fala pra ele assim, você tem uma boca bem atrevida pra alguém que tem uma casa tão inflamável. Exatamente isso. Exatamente isso. Você falou de camponês, sabe o que eu lembrei de outro conceito interessante que vem do Império Romano? Quando o Império Romano começou a se cristianizar, os centros urbanos já eram mais cristãos, né? Mas os camponeses ainda eram pagãos. Aí, pô, de onde vem essa palavra pagão? Paganos significava o camponês. Então, pagão é o cara que tá no campo que o cristianismo não chegou nele ainda, entendeu? Paganos. Então vamos falar do Napoleão. Napoleão, porque eu queria entender o fim. Então, depois a gente fala as consequências. O Império Romano, a propaganda qual que era? A Pax Romana. Vem trazer paz e cidadania. A propaganda de Napoleão, que é interessante, a gente pode até comparar, né? Vou fazer uma comparação rápida aqui, são 3.000 anos de história, mais rapidinho. Na Grécia, a gente já teve os tiranos gregos já. Isso. O antídoto para o tirano grego era o mesmo antídoto que o romano usou na época da República. Então, por isso que é interessante, você olha o mundo hoje, aí você fala, cara, estão dizendo que o Trump quer implantar uma ditadura. O que a gente faz? Pô, já teve esse problema com Napoleão na Revolução Francesa, já teve esse problema no Sacro Império Romano, já teve no romano, já teve no grego. Então, o que era interessante na Grécia, por exemplo, eles fizeram vários dispositivos para evitar a tirania. Aí vem o Pisístrato, que era um cara samba, acho que ele era carioca. Ele chegou e falou, eu tô precisando montar uma guarda pessoal minha. Aí a Assembleia, a Eclésia falou, não, tá proibido montar guarda pessoal, porque muitas pessoas montaram guarda pessoal e usaram a guarda pessoal para tomar o poder. Então tava proibido nessa época. Acho que o Solon tinha proibido. Aí ele forjou um atentado contra ele mesmo. Ele apareceu todo machucado aí, ó. Você não deixa ter a guarda pessoal? Fui espancado. Tipo Justin Melier lá. Aí, exatamente. Aí autorizaram ele ter a guarda e o Solon falou, se der a guarda ele vai tentar tomar poder, quer ver? Aí ele tomou poder. Aí conseguiram expulsar ele, conseguiram tirar ele do poder e expulsaram. Sabe o que esse cara fez? Esse cara passa anos, aí ele arrumou dinheiro, ficou rico e tal. Ele veio com um navio. Ele achou uma mulher gigantesca, de 2 metros de altura, bonitona. Botou a roupa... Desculpa, me perdi um pouco. Botou a roupa de Atenas nela. Caraca! E veio no navio com ela e falou pra galera, ó... Agora encontrei com a Atenas ali, ela falou que eu que sou o líder de a cidade é dela, né? A galera acreditou. Acreditaram, todo mundo se ajoelhou, aí ele dominou de novo. Depois mataram ele. Mas assim, como é que ele sempre... fez o mesmo quando voltou do exílio, né? Exatamente, voltou poderoso, né? Fortão. Agora, você chega, no caso de Napoleão, a mesma coisa que o problema de Roma.
os caras começaram uma luta contra o antigo regime das monarquias europeias, o ancien regime. Vamos criar aqui um governo do povo. Liberdade, igualdade e fraternidade. Pô, em nome da liberdade, igualdade e fraternidade, eles decapitavam quem não concordava. A própria Revolução foi se, vamos dizer assim, se canibalizando, total. E você vê o discurso meio louco, né? Sim. Aí o que acontece? Com a desculpa de derrubar as antigas monarquias europeias, vem um maluco e implementa o Império, mano. Napoleônico. Você vê que não deu certo. Igual meteram 80 facadas lá no Júlio César, não deu certo. Né? Que o Otávio continuou e depois os outros imperadores. Enquanto a propaganda do Império Romano era paz romana e cidadania, a propaganda de Napoleão era o Código Civil Napoleônico. O Código Civil. Estou trazendo o Código Seus direitos. Direito de quê? Direito de pagar imposto pra mim, né? Entendeu? Você nem sabia que você tinha. Então é interessante a gente ver a propaganda romana, a propaganda a propaganda dos impérios para se justificar para as massas, né? Interessante pra caramba isso, né? Aí, vocês falaram da arquitetura, cara, aí já a gente falando de Mussolini e Hitler, tem um documentário interessante pra caramba que é a Arquitetura da Destruição, que são todas as inspirações arquitetônicas do Hitler em cima de Roma. Cara, realmente ele era um pintor fracassado, né? Não passou no vestibular lá pra Academia de Arte, mas a parte estética que ele usa realmente é poderosa, tem uma persuasão muito grande. O cara que foi o arquiteto do Reich, vou tentar lembrar o nome dele. Se você puder botar aí, Vilela, alguém... Arquiteto do Reich. Esqueci o nome. Agora você me pegou. Nesse documentário deve ter, mas eu não lembro. É fácil o nome dele. Entendi. Esse cara, ele era um gênio também. E ele foi julgado em Nuremberg, né? Entendi. Ele se colocou como um cara que era um artista sensível. Tal, pegou, acredito que 20 anos só. Né? Depois ele saiu, né? Enfim, e obteve liberdade depois. Ele era chamado de um bom nazista. Um bom nazista. Era o arquiteto aí do... Albert Speer. Albert Speer, isso aí. Albert Speer, isso aí. Speer, tá. Ele é avô da Britney. Enfim, então foi ele que concebeu toda a questão da Germânia, tal, isso, né? Aquela coisa toda. Sim. Da arquitetura que vocês estavam falando aí, né? A parte da propaganda artística... estética, sensacional. Uma porcentagem altamente persuasivo. Tem um filme que é sobre a questão judaica do Holocausto, só que ele é um filme de comédia, é curioso, que são judeus fazendo um filme de comédia sobre o Holocausto. Se chama Trem da Vida, é um filme francês. Aí são judeus que estão tentando sair da Europa e ir para Jerusalém, para ver se escapa do Holocausto. E nesse trem tem uma situação muito engraçada, que apesar do filme ser triste, mas é engraçado, é comédia, que os alemães param o trem e querem revistar o trem, para ver se tem judeu ali dentro. Só que aí tem um judeu alfaiate de alto nível. Aí ele mexe a cabecinha assim, ele fala, pô, aquele maluco ali é tenente-coronel. Vou fazer uma farda pra você de coronel, você vai ficar acima dele. Porra, aí o judeu mete a farda, só que é o judeu brancão, pinta, chegou lá dando esporro no cara. Quem mandou você parar isso aí, meu irmão? Pode virar, sai daqui, já deu um tapa na cara do maluco. Vai embora. Então o alfaiate fez rapidaço ali. É um ator, belo ator, bom, né? cara, é uma cena muito interessante. Mas aí, ele fazendo a roupa do coronel lá, que é não sei que lá, Führer, né? Que tudo, as patentes lá, tudo é não sei que lá, Führer em alemão. Cara, você vê a roupa, eu não sei se é 100% fiel como eram as fardas alemãs, mas é uma estética muito interessante também da roupa.